Olá, você está no Alesp Cidadania, eu sou Jeremias Gomes. Se você é aposentado por invalidez, preste atenção. A gente vai falar sobre o pente fino do INSS, que deve revisar mais de 800 mil aposentadorias por incapacidade permanente neste ano de 2025. O objetivo é combater irregularidades e garantir que apenas quem tem direito continue recebendo o benefício. E sobre esse tema, eu vou conversar com a advogada previdenciária Fernanda Fortes. Seja bem-vinda, doutora. Olá, Jeremias, obrigada pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui com vocês e esclarecer todo mundo que assiste aqui à TV Alesp. A aposentadoria sempre tem muita dúvida. A doutora entrou aqui no estúdio, o pessoal já começa a perguntar. É comum mesmo, né? Porque a gente tem muita dúvida e toda vez que muda o ano já vem uma enxurrada de notícias e a gente quer se atualizar. Mas hoje, a doutora, no final, se der tempo, ela vai dar umas dicas aí das principais demandas, mas o tema agora é essa questão aí desse pente fino. O que é isso, doutora? O INSS anunciou agora no começo do ano que deve convocar ali cerca de 802 mil beneficiários que recebem a aposentadoria por invalidez para fazer um pente fino. Então, para revisar esses benefícios e entender se essas pessoas continuam com o direito de receber essa aposentadoria, porque ao contrário do que muitas pessoas acreditam, diferente de outros tipos de aposentadoria, a aposentadoria por invalidez não é um benefício permanente ali do segurado do INSS. Ele vai receber esse benefício enquanto permanecer incapaz para o trabalho. A partir do momento que essa pessoa tem uma melhora, que existe uma inovação médica, por exemplo, e a pessoa consegue voltar a trabalhar com o novo desenvolvimento que a gente tem de tecnologia, a pessoa eventualmente consegue exercer algum outro tipo de atividade. Se o INSS avaliar por meio de uma perícia que a pessoa tem condições de voltar para o mercado de trabalho, ele vai cortar o benefício da pessoa. Essa perícia ela é feita de quanto em quanto tempo? E por que agora tem esse pente fino se já se realiza perícias recorrentes? De acordo com a lei, deveria realizar essa perícia a cada 2 anos, mas isso acaba não acontecendo porque o INSS não tem, de fato, um pessoal ali suficiente para realizar essas perícias, né? Tanto que a gente vê aí de forma muito constante filas enormes para a realização de perícias, pessoas tendo que aguardar muitos meses, precisando receber um benefício e não conseguem fazer a perícia porque o INSS não tem médico ou tem greve, né, dos médicos. E ali a gente tem filas enormes para a realização dessa perícia. Nisso acaba que muitas pessoas se aposentam e ficam ali longos períodos sem ter essa convocação do INSS para uma reavaliação que deveria ter pela lei. Então, pelo que eu estou entendendo, é tipo uma força-tarefa agora, porque o INSS talvez esteja identificando que tem muita gente que está recebendo e que não deveria, né? Porque até por conta de uma perícia atrasada também. Exatamente. O INSS já fez um pente fino, né? Já começou o ano passado revisando ali alguns BPCs, né, que é o benefício de prestação continuada. Certo. O governo, no final do ano, veio com o pacote de corte de gastos, teve muita discussão, então vem com um objetivo muito grande de redução de gastos. E o INSS, o governo entende que existe um gasto muito grande, que eles precisam cortar de alguma forma, e o objetivo do pente fino é de fazer essa economia, eles estimam aí em cerca de 5,5 bilhões. Nossa, é bastante, e muita gente, 800 mil pessoas. Agora, como é que vai ser então, doutora? Como é que essas pessoas devem ser convocadas? O INSS vai convocar tanto pelo aplicativo, né, tem o Meu INSS, que a pessoa consegue acessar, a pessoa pode receber alguma carta também com essa convocação, SMS, então a gente tem que manter os dados atualizados ali pelo site do INSS, porque eles entram em contato pelo número que está cadastrado no site, para fazer essa convocação, para que a pessoa possa agendar a perícia e realizar ali o exame. Então, pode ser um ou pode ser outro? Nem todo mundo vai receber uma carta, então. Nem todo mundo vai receber uma carta, mas assim, o ideal, independente de você receber uma carta ou eventualmente um SMS, eu sempre oriento que a pessoa realmente entre ali no site do Meu INSS ou que entre em contato diretamente pelo 135, porque a gente sabe que infelizmente, é absurdo também o número de fraudes que a gente tem hoje contra idosos, né? Então, é muito comum a gente ver ali golpe de consignado, por exemplo, e aí o aposentado ele tem que realmente
toma muito cuidado, porque para mandar um SMS, qualquer pessoa hoje consegue mandar. E aí vai o SMS dizendo que você foi convocado, de repente você clica em algum link e pode acabar sofrendo alguma fraude. Então, a minha orientação para não ter esse tipo de risco, por mais que o INSS tenha anunciado que vai mandar SMS, é de sempre entrar ali pelo aplicativo, pelo site, ir direto a uma agência ou ligar no telefone 135, que é o número oficial do INSS, para não correr risco, porque ali, sendo um canal oficial que você mesmo entra ativamente para verificar aquilo, você tem uma segurança maior de que, de fato, você está falando com o INSS, né? Exatamente. E, salvo engano, parece que o INSS, ele coloca lá se você quer receber informação por SMS ou não, né? Sim. Tem essa prerrogativa. O WhatsApp, acho que eles não mandam, né? Mas é SMS. Mas é o interesse da pessoa também. Eu estou aposentado por invalidez permanente, ou por incapacidade permanente, como se chama agora. Aliás, é importante e interessante porque a senhora falou que não é embora tenha esse nome, o nome confunde, né? Sim. Validez permanente. Então estou aposentado pelo resto da vida. Não, a rigor, a cada 2 anos teria que fazer essa perícia. E agora vai ter um pente fino, muitas pessoas vão ser convocadas, principalmente quem aposentou agora, acabou de fazer a perícia, acho que nem vai ser convocado. Não, é, né? Quem está aposentado há mais de 2 anos, né? Que está há mais de 2 anos sem passar por perícia, então aí eles já convocam para o pente fino agora. Então, a primeira informação relevante entra no site do INSS, tem o meu INSS. Se você for ligar também, não costuma demorar, eu já liguei e não é tão demorado, não, as pessoas te atendem direitinho. E aí, para você saber, olha, se eu fui convocado, se eu não fui convocado, de repente, uma vez por mês, aí vai entrando e vai olhando, porque é interesse da pessoa. Porque se é uma pergunta mais para frente, mas primeiro eu vou perguntar dos documentos, depois eu pergunto o que vai acontecer se a pessoa não comparecer. Mas recebeu a notificação, documento não tem muita... Documentação médica, né? Só uma coisa, assim, uma dica que eu queria dar, eu não sei se o INSS vai fazer isso também agora em relação a esse pente fino, mas acredito que sim, que seria muito interessante. No último pente fino que eles fizeram, o ano passado, do BPC, eles disponibilizaram lá um botão que você acessava já diretamente o site e já você conseguia consultar pelo seu CPF se o seu benefício estava ou não no pente fino. Então, você tinha esse acesso muito mais fácil, né? Hoje ainda não tem nada, até porque a previsão é de que o pente fino comece a partir de março, mas pode ser que o próprio INSS já disponibilize ali essa forma mais facilitada da pessoa ter o acesso e saber se vai ter que participar ou não do pente fino. Então, essa informação que a gente deu também, então é só a partir de março que a pessoa deve começar a ter interesse de ligar, de olhar para ver. A previsão é para que se inicie em março o pente fino. Não é tão imediato. E aí a pessoa, vamos supor, começou em março, a pessoa é aposentada por invalidez, recebeu uma notificação ou por SMS, aí tem que ser confirmado direitinho, como a doutora sempre diz, melhor é que você ligue, ou você vá numa agência, ou você entra no aplicativo, se você não sabe muito, pede aí para o filho, para o sobrinho, para alguém ajudar. Aí fui notificado. Tem os documentos, que é o exame médico, tal, que a pessoa precisa, e aí ela vai ter que ir na agência fazer a perícia. Ela vai marcar a perícia. É o INSS que dá uma data? É ele que dá a data. Quando você entra no site para fazer um agendamento de perícia, o INSS que vai dar a data ali. Você coloca que você quer agendar a perícia, vai seguindo os passos que tem ali pelo site, ou ligando no 135 também, na agência. O servidor faz isso para você, mas você normalmente não consegue escolher uma data, assim, eu quero no dia tal, né? Você vai escolher a agência que você quer, mais próxima ali da tua casa, e ele vai dar uma data automática. Se eventualmente acontecer que você não pode ir naquela data, você consegue ligar e reagendar. Mas no INSS ele costuma jogar uma data deles ali, mesmo você não tem tanta opção. E aí eu tenho que comparecer na agência. Aí precisa comparecer na agência, chegar sempre com antecedência. O INSS pede que chegue pelo menos com 15 minutos de antecedência. Eu gosto de orientar para chegar um pouquinho antes, porque às vezes a gente tem imprevisto e né, você chega ali atrasado, você não consegue fazer a perícia e tem que remarcar. Então é um transtorno também, né, para a pessoa. Então, sempre chega antes, para você também chegar com calma, não chegar ali todo atrapalhado, com a documentação organizada, em ordem cronológica, principalmente se já faz muito tempo que você não passa em perícia, é importante ter essa documentação atualizada. Então, a gente está falando aí de um prazo de 2 meses, mais ou menos. O que eu acho que é interessante, as pessoas já começarem a agendar médico, a gente sabe também que tem muita gente que depende do SUS,
Então, às vezes, não vai conseguir um agendamento tão rápido. É importante a gente ter essa documentação atualizada. Entendi. A senhora está falando, eu estou aposentado por invalidez ou por incapacidade. Então, eu posso levar o documento médico que caracterizou isso. Aliás, são duas dúvidas minhas. Eu posso levar o que eu já tinha e se o médico do SUS ou se o médico particular pode valer para essa documentação. Sim. Não precisa ser médico do SUS, pode ser o médico particular. O ideal é que você tenha todo o seu histórico de acompanhamento, né? Então, se a pessoa ela faz um acompanhamento frequente por conta da doença que ela tem, do que gerou essa incapacidade, é importante que você tenha os exames organizados, que tenha bonitinho para mostrar que realmente você continua ali tratando, que você precisa ainda desse auxílio médico para poder apresentar ali no momento da perícia. A gente sabe que às vezes a pessoa não costuma guardar essa documentação, então quem efetivamente faz esse acompanhamento de forma mais frequente, eu oriento também a solicitar no hospital, na clínica onde você faz o tratamento, o prontuário médico, porque é a obrigação da clínica de manter esse histórico das suas consultas, dos exames que você fez, e eles têm que te fornecer aquilo. Então, pelo menos, né, você vai ter essa documentação para poder levar na perícia, mostrar que você está fazendo esse acompanhamento, porque quanto mais completa for a sua documentação médica, maior a chance você tem de manter o seu benefício, porque imagina a situação, você se aposentou faz 10 anos, nunca mais fez nenhuma perícia, aí nunca mais fez uma consulta médica, nunca mais fez nenhum acompanhamento, não tem nada, você vai chegar lá na perícia hoje sem nenhum documento médico para mostrar para aquele perito. Existem alguns exames físicos que são feitos dependendo do que a pessoa tem, mas obviamente, né, a gente fala, por exemplo, de uma doença psiquiátrica, às vezes não vai ter nada ali que o perito vai conseguir te examinar na hora para definir isso. O perito, que a gente chama de perito, nada mais é do que um profissional especializado naquela área que ele precisa dar o aval ou não. No caso, é um próprio médico. No caso do INSS, como é que funciona? Ele analisa documentos ou ele é um médico que, eu tenho problema na coluna, ele vai olhar se você tem problema na coluna ou não? Porque acho que é uma pergunta de muitos leigos, né? Depende da doença, ele consegue fazer um exame físico, porque é um médico que está ali dentro, né? Não é necessariamente, eu tenho um problema ortopédico, vai ser um ortopedista que vai me atender. Não. É um médico que tem um treinamento ali para avaliar tudo, exato. E aí, dependendo do que você tem, ele consegue te avaliar. Então, eu tenho um problema no ombro, no braço, ele consegue pedir para você fazer alguns exames, né? Então, coloca o braço aqui atrás para ver se você alcança ali o outro ombro, até onde que vai, né, o seu alcance, a sua limitação, se você sente dor. Então, consegue sim fazer algumas avaliações físicas. Nem sempre faz, mas muitas vezes o perito ele pode e deveria fazer esse tipo de avaliação e vai olhar também a documentação médica que você apresenta para chegar ali em um diagnóstico, né, e entender se realmente você está incapacitado e não tem condições de ser reabilitado para nenhum outro tipo de atividade. Recebi a notificação, seja por SMS ou por carta, ou eu liguei, ou eu vi no aplicativo que eu sou aposentado por incapacidade e preciso comparecer, marquei a data. Não fui no dia. E aí, o que acontece? Você tem que ligar imediatamente no INSS para remarcar essa perícia, né? Porque, na verdade, você não pode faltar. Se você faltar e não fizer nada, o INSS vai entender que você tem capacidade para voltar a trabalhar. Então, é como se você estivesse desistindo do seu benefício. Então, realmente, assim, a partir do momento que você foi convocado, não tem como fugir, não existe a opção de não passar por perícia. Então, se efetivamente aconteceu alguma coisa, você teve algum problema, não conseguiu comparecer, tem que fazer esse reagendamento imediatamente, assim, não pode deixar para depois. Doutora, tem uma pergunta aqui que a gente já fez, mas é bom complementar. Que tipo de documento médico ou exame serão aceitos para comprovar a incapacidade? É só laudo médico ou, por exemplo, receita de medicamento e exames recentes também valem? Exames valem, é sempre um conjunto, né, da documentação. Então, uma receita por si só não vai indicar efetivamente que você tem uma incapacidade, vai mostrar que você toma um determinado medicamento. Se é um medicamento controlado, tem um indício de que você está passando por um médico, mas você precisa ter realmente um laudo, um atestado desse médico. O ideal é que exista um atestado médico dizendo que você está incapacitado para o trabalho de forma
permanente para qualquer atividade, porque aqui a gente tem uma diferença grande até do auxílio-doença, né, que é o benefício por incapacidade temporária, para a aposentadoria por invalidez, que é em relação ao tipo de incapacidade, porque não é só a questão de você estar incapaz de forma permanente ou temporária, mas quando a gente fala de um benefício temporário, auxílio-doença, a gente fala só daquela atividade que a pessoa efetivamente exerce. Então, vamos supor, você aqui trabalha na TV, né, apresenta um programa e de repente você sofre um acidente e fica com algum problema, quebra o braço, não sei. Você precisa ficar um mês afastado ou às vezes até alguma coisa mais grave, você não consegue mais trabalhar aqui de forma definitiva. Mas pelo seu histórico, pela sua educação, né, por outras habilidades que você tem, você consegue ser reabilitado para uma outra atividade. Né? Agora, quando a gente fala de uma incapacidade permanente, de uma pessoa que é aposentada por invalidez, é uma pessoa que não consegue exercer a atividade que exercia no momento que ficou incapacitada e também não consegue ser readaptada para outras atividades. Então, não sei, a pessoa é Uber e teve um problema na perna, não consegue mais ser Uber, não consegue mais dirigir. Mas, eventualmente, o INSS vai fazer a perícia e vai falar, não, mas eu consigo readaptar essa pessoa para uma atividade mais administrativa que ela vai conseguir trabalhar. Ela tem estudo, tem faculdade, tem formação, vai conseguir se reinserir no mercado de trabalho. Então, passa também por essa questão, né, de outras atividades que você possa exercer. Mas esse tema que a gente está falando aqui vale para todas as pessoas que estão aposentadas por invalidez. Sim, porque na hora que o perito ele vai avaliar a pessoa, é justamente isso, ele não vai olhar só para a atividade que a pessoa exercia quando ela se aposentou. Ele vai avaliar se de repente ela pode exercer uma outra atividade hoje. Entendeu? Aí é complexo e a gente entra numa outra pergunta do recurso, porque o recurso vai abordar tudo, porque a pessoa pode falar, tá, mas eu sou um advogado, você está falando que eu posso ser um motorista, mas eu não sou motorista, eu sou advogado. Né? Então, tudo isso vai entrar num debate no recurso, se essa aposentadoria por invalidez, ela foi, não é nem suspensa, ela foi, aí, acho que o termo não seria nem suspenso, né? Cancelada mesmo. Cancelada mesmo, acho que seria o termo. Cancelou minha aposentadoria por invalidez, aí eu posso recorrer. Tem essa questão do recurso administrativo e o jurídico. Eu já ouvi de tudo, já ouvi falar assim, não vale a pena entrar com o administrativo. Aí tem advogado que fala assim, não, nem adianta, porque administrativo geralmente eles vão indeferir, já entra logo com o jurídico. O que a senhora disse? No escritório, a gente assim costuma usar bastante o recurso administrativo para quase tudo. Algumas matérias a gente entende sim que vale muito a pena. Agora, especificamente nesse caso dos benefícios por incapacidade, a gente prefere ir direto para a justiça. Assim, a gente entende que tem uma chance um pouco maior, que vai ter uma perícia um pouco diferente, né? Normalmente com um pouco mais de calma na avaliação, né? Uma atenção maior. O recurso administrativo, ele não leva a quem faz a análise ter um olhar assim, já foi indeferido, acho que não tem muita coisa, não tem muito a ver, né? Não muito, porque, na verdade, quando chega o recurso administrativo para o Conselho de Recursos, é um órgão que, apesar de estar na via administrativa ali, né, vai reavaliar a decisão do INSS, não é um órgão que faz parte em si do INSS. Mas, basicamente, o conselheiro ele vai avaliar ali o que foi analisado pelo médico, a documentação médica que existe no processo da pessoa e vai reavaliar aquilo, até eventualmente se é o caso de uma nova perícia, mas realmente assim, pelo percentual de êxito, a chance que a gente tem de conseguir uma nova perícia, de conseguir essa mudança do julgamento, a gente entende que não vale muito a pena, até pela demora do processo
e a necessidade que a pessoa tem, né? Porque se a gente está falando... Só o administrativo pode demorar muitos meses. Pode demorar mais de ano. Mais de ano, né? Mais de ano. Para vir uma resposta. E aí, enquanto isso, depois você espera terminar o administrativo para entrar com o judicial, aí você pode ficar 2, 3 anos aí sem recurso e você acha que você realmente tem direito. Agora, no âmbito do recurso que a gente está tratando, só para rememorar então, a gente está tratando aqui desse pente fino do INSS sobre aposentados por invalidez ou por incapacidade permanente, que é o termo que se usa agora, né? Incapacidade permanente. Incapacidade permanente. E que começa em março desse ano de 2025, o governo já anunciou, espera ter uma economia de mais de 5 bilhões e atingir 800 mil pessoas, então é muita gente. A orientação que a doutora deu aqui é sobre você já ir organizando os seus documentos, se você tem um laudo que é muito antigo, né, doutora? Aí, de repente, já ir num outro médico para pegar um laudo mais novo, né? Porque o próprio INSS fala, pô, tá, mas esse laudo seu é de 5 anos atrás, né? Então, talvez ele já requeira, então já vai antes, começa em março, você já pode fazer todo esse processo, vai receber a notificação, recebeu direitinho, não falta no dia, se faltar, avise imediatamente o INSS por que você não pôde ir para reagendar. E teve cancelado, aí tem a fase de recurso, aí é com o advogado. Aliás, com o advogado, doutora, tem um juizado especial do nível federal também, que as pessoas podem recorrer? Sim, existe a possibilidade de você fazer o processo no juizado sem um advogado. Então, né, os benefícios ali que tem até o valor de 60 salários mínimos, quando a gente coloca o valor do processo, a pessoa vai levar para o juizado. É a grande maioria até desses processos, né? Então, a pessoa normalmente vai conseguir fazer isso sem advogado. É aquilo, né? Eu sou advogada, eu não aconselho tanto, porque a gente já está falando de um processo que teve uma avaliação médica no INSS e que você vai precisar saber impugnar aquilo de forma específica, né? Dizer ali por que aquilo está errado. Você vai ter uma perícia médica de novo, então você vai precisar trabalhar bem aquele processo. Não é algo tão simples, mas a pessoa que quiser, ela consegue sim optar por fazer isso. E também é um órgão da justiça, né? Ele não é do órgão do executivo, é um órgão da justiça e tem independência para fazer, para apoiar e tudo mais, né? Na advocacia previdência, aí é uma questão da escolha da pessoa também, que ela tem um diferencial que a pessoa não paga o advogado, é igual trabalhista, né? Geralmente normalmente sim. A grande maioria dos escritórios não costumam cobrar no final, no êxito, né? E às vezes cobra até alguma taxa, mas uma taxa menor, assim, para ter um acompanhamento mensal ali do processo, mas costuma cobrar um valor maior realmente só no final do processo. Doutora, tem pessoas que não podem ser convocadas nesse pente fino? Tem. São 3 tipos de pessoas que não podem ser convocadas. Se forem convocadas, tiverem o benefício cancelado, aí realmente tem que apresentar com recurso. Nesse caso, por exemplo, até de repente valeria um recurso administrativo, que são quem? Ou a pessoa que já tem mais de 60 anos, então você se aposentou há 4 anos por invalidez, só que você já tem mais de 60 anos, você não pode ser convocado para essa perícia. Se você já tiver mais de 55 anos e recebe o seu benefício há mais de 15 anos, você também não pode ser convocado. Então, você começou a receber quando você tinha 40 anos, 39 anos, hoje você já fez 55, não vai poder também receber essa convocação. E a pessoa que tem HIV também não pode ser convocado, e aí, independente do tempo que você tem de aposentadoria, da idade, a própria lei garante que você não vai passar por essa reavaliação do benefício, independente até de ter sido o HIV ou não o motivo da aposentadoria. Interessante. Doutora, dentro desse âmbito aí, então, para a gente fechar da questão do pente fino, que o INSS vai fazer para aposentadorias Agora eu já me confundi. Aposentadoria por incapacidade permanente. Aposentadoria por incapacidade permanente, que embora o nome tenha o nome permanente, você tem que fazer a perícia a cada 2 anos, às vezes não se faz, porque o próprio INSS às vezes não comporta esse trabalho, mas agora vai ser passado um pente fino, então a orientação da doutora é essa aí, já se adiantar a todos esses aspectos. Se tiver mais alguma coisa nesse aspecto que eu esqueci,
pode complementar, senão eu vou passar para algumas outras perguntinhas gerais aqui, porque é bom sempre falar com quem está na lide ali, a senhora tem um escritório, o que chega mais aqui, quais são as maiores dúvidas, assim, agora falando de forma geral, agora com essa reforma de 2019, dá-lhe o tal do, como é que é, o do 50%, 100% do... pedágios, né? Os pedágios, você gera, todo começa, vira o ano, aí, você tem os pontos, não tem os pontos, o que chega mais de dúvida para a senhora? Acho que tudo, na verdade, essa questão da aposentadoria, querendo ou não, é um sonho, né, de todas as pessoas, porque você já está ali cansado de trabalhar, ou mesmo, né, você vai continuar trabalhando, mas a gente sabe qual que é a realidade do brasileiro, então a gente precisa de uma renda extra, né, então a gente tem aquele sonho, já começa a dar aquela ansiedade por se aposentar o quanto antes. E antigamente, né, antes da reforma da Previdência, vamos dizer que era um critério muito mais objetivo e mais simples, porque era uma regra só de aposentadoria por tempo. Então, o homem fez 35 anos, a mulher fez 30, de contribuição, se aposenta. Né? Aí depois até teve aquela regra de pontos, que era para excluir o fator previdenciário, isso foi na época da Dilma, mas ainda assim a pessoa se aposentava. O que ia ter de diferença dela atingir pontuação ou não atingir pontuação era o fato de ter um valor maior da aposentadoria, né? Porque não tinha uma fórmula lá do fator previdenciário que diminui o valor da aposentadoria da pessoa. Depois da reforma da Previdência, já virou assim uma bagunça, porque você tem várias regras. Então, você tem hoje 4 regras de aposentadoria por tempo de contribuição, que são as regras de transição. Isso para pessoas que já estavam contribuindo. Aí você tem regra para quem começou a contribuir depois, que são as pessoas mais novinhas, que ainda vão demorar para se preocupar com a aposentadoria. Aí tem as regras da aposentadoria por idade, né? E isso, assim, teve mudança de regra para quem trabalha com exposição, né? Aposentadoria especial, então quem tem exposição ali a algum agente insalubre, perigoso. Então são muitas regras hoje e isso realmente acaba dificultando o acesso das pessoas a esse conhecimento e dificultando para a pessoa entender quando efetivamente ela vai conseguir se aposentar. Mas aí, regra geral, doutora, o que a senhora indica? Porque eu também já fui em advogado que ele fala, olha, é bom, vocês têm uns programas lá específicos, né? É bom comparar a sua carteira com o programa. Por que vocês fazem isso? É porque tem muito erro no CNIS, né? Então, assim, a coisa mais comum que tem é a gente pegar o CNIS, que é o extrato das contribuições da pessoa, e ter algum vínculo que está sem a data fim, né? Então, está em aberto lá, não tem a data de baixa de quando a pessoa saiu daquela empresa, ou períodos que a pessoa contribuiu por conta própria, e aí tem algum erro, tem período contribuído abaixo do salário mínimo, tem período que foi contribuído em atraso. Então, tem diversos períodos ali que vão estar com algum problema e muitas vezes a gente coloca ali no simulador do INSS, quando a gente entra no meu INSS, já tem a informação ali, você vai se aposentar em tal regra, em tal data, né? Mas aí quando a gente vai pedir aposentadoria, o INSS nega, que é justamente por isso, porque eles fazem uma análise ali que ela não é qualitativa, então eles não avaliam se aquilo que está no seu CNIS está certo ou não, eles puxam ali do jeito que está e pronto. Na hora que você pede aposentadoria, que o servidor vai avaliar aquilo, vai ver que tem um monte de coisa errada, que precisava ser corrigida. O que é mais comum de ter erro, então, é essas datas? Datas, né? Tem às vezes a empresa, ela não deu baixa no Ministério do Trabalho, até deu baixa na carteira física, por isso que no escritório a gente só pede a carteira física, porque a carteira digital que hoje a gente tem, ela tem a mesma base do CNIS. Então, o que tiver errado no CNIS está errado na carteira digital. Então, o importante é manter a carteira via física que a gente tinha, né, antigamente. E ali a gente consegue ver se tem alguma coisa errada ou não. Às vezes, quando não tem a baixa na carteira ou a pessoa perdeu a carteira, aconteceu alguma coisa, tem que buscar informação pelo extrato do FGTS, tem que buscar informação pela RAIS no Ministério do Trabalho. Então, a gente tem que tentar construir ali toda a vida de trabalho da pessoa para realmente fechar os períodos de quando ela trabalhou, para determinar realmente quando que essa pessoa vai se aposentar, por qual regra, qual que é a melhor regra. Esse é o básico, né? A pessoa, de repente, se submeter... São vários sistemas que tem, né? Não são sistemas do INSS, viu, gente? São sistemas particulares que esses advogados têm, que eles colocam lá, né? E aí faz um rastreamento tudo direitinho.
para ver se tá batendo com o CNIS, que é o sistema que tem tudo registrado, as suas datas de início, de final, e tempo de contribuição e tudo mais, né? Bom, a gente chegou ao fim, doutora, se tiver alguma coisa para complementar, fica à vontade, mas eu acho que a gente conseguiu tirar bastante dúvidas aí da questão da aposentadoria por invalidez, que tem muita gente também, né? Tem muita gente, e a gente tem uma taxa de judicialização desses processos cada vez mais alta, justamente porque a gente tem uma perícia no INSS que costuma ser bastante básica, bastante rápida, então que não avalia de fato a necessidade daquela pessoa, a incapacidade que aquela pessoa tem. A gente tem muitas doenças que às vezes tem um diagnóstico complexo, então não é um perito, às vezes, que em 5 minutos que ele passa ali com você, ele vai conseguir dar esse diagnóstico. Então, por isso que acho que a principal orientação é buscar toda a documentação médica. A gente tem que ter essa documentação médica completa para apresentar ali, quanto mais, né, documentação médica referente àquele problema que te incapacitou. Se foi um problema na perna, não adianta a gente levar laudo do psiquiatra, né? É daquele problema que gerou a incapacidade que você faz o acompanhamento, levar tudo bonitinho, organizado, em ordem cronológica, para facilitar a vida do médico, porque ele vai ter um monte de perícia também para realizar. Então, o ideal é que ele chega, ele abra lá toda a sua documentação, já consiga verificar todo o histórico, todo o tratamento que você veio fazendo ao longo dos anos e como você está hoje, principalmente, né, que é o que vai determinar se você consegue ou não voltar a trabalhar. Então, acho que seria realmente a principal dica. Como eu falei, a gente tem ainda aí uns 2 meses para começarem essas revisões desses benefícios. Então, o ideal é que os segurados, quem é aposentado por invalidez, já marque um retorno no médico para conseguir um laudo atual para poder levar no INSS e evitar aí qualquer tipo de problema. Porque mesmo que acabe tendo benefício cortado, até no momento ali de um recurso, de um processo judicial, vai precisar ter uma documentação médica para poder contestar isso. Sim. Falando de aposentadoria, INSS é planejamento, gente, e antes, não esperar para o último dia, não. E, inclusive, doutora, só para fechar, isso tem uns 20 anos que um colega falou para mim, um colega de serviço, ele falou, olha, contribua sempre, você saiu de uma empresa, foi para outra, contribua particularmente, porque hoje você não vê diferença. Quando você tiver para aposentar, cada 3 meses você vai falar, puxa vida, se eu tivesse contribuído. Então, planejamento. Eu vejo muita gente aí, principalmente em questão de trabalha com aplicativo de carro ou de moto, né? Não está pensando no futuro, deixa para lá. A data vai chegar. Então, olha sempre, observa. Eu tô ganhando pouquinho, tá difícil, né? Faz seguro, se você trabalha de moto, né? De acidente, e para você ter né? E além do seguro, contribua, nem que for um pouquinho, por mínimo, né, doutora? Que lá na frente faz diferença, né? Faz muito. Esse é um dos principais problemas que a gente vê realmente, a pessoa que ela trabalha de forma autônoma e ela não contribui. Isso é um problema não só para a pessoa, que às vezes tem um acidente, precisa de um benefício ali por um determinado período, mas para a família também, porque tem muito caso que a gente vê, até a pessoa que é MEI e não está pagando em dia, e aí na hora que acontece alguma coisa, inclusive a gente sabe, infelizmente, tem os casos de falecimento, a família quer regularizar, falar, não, mas ele trabalhava, tem o MEI aberto, eu não posso fazer esse acerto para receber a pensão por morte? Não, não pode. Puxa vida. Então, assim, é importante fazer essa contribuição, manter isso em dia, para você se manter protegido mesmo. Então, porque você está protegendo o seu e os seus, né? Isso que é importante. Então, está trabalhando autônomo, hoje tem muita gente trabalhando autônomo, faz um segurozinho de acidente, alguma coisa, para você ter uns recursozinhos e contribui nem que for pelo mínimo, que aí você tiver alguma coisa, você tem esse benefício. Doutora Fernanda Fortes, obrigado, viu, pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite e o que vocês precisarem, estou sempre à disposição para voltar aqui. Vai vir muitas vezes, porque as dúvidas não acabaram, não, e tem muita coisa aí pela frente, com certeza. Muito obrigado mais uma vez. E a você que nos acompanhou, mande suas dúvidas. Obrigado por ter mandado aí a opinião desse programa, que a gente repercute aqui, tá bom? Até a próxima edição.